Os bons instrumentistas, eles vão passar a vida inteira buscando se familiarizar com o instrumento de tal modo que aquele instrumento seja uma extensão deles, seja uma extensão do corpo deles, seja uma extensão da expressão de quem eles são. É uma busca para a vida toda. No caso dos cantores, não tem isso, não tem um instrumento lá fora, né? Os cantores são o seu próprio instrumento. Assim, esse fato dos cantores serem o seu próprio instrumento traz várias consequências, né? A gente não pode guardar um instrumento, a gente não pode botar na estante, a gente não pode chegar e chamar um afinador e deixar o instrumento por conta dele para afinar. Os cantores são o seu próprio instrumento e isso é maravilhoso. É muito incrível a gente conseguir fazer o nosso corpo vibrar de tal modo que a gente encontre a música e que o nosso corpo encontre através da música outras pessoas e outros instrumentos. Apesar da gente ser intuitivamente cantor, cantante, né? Todo mundo que fala pode cantar e a maioria das pessoas canta, todas as pessoas cantam, em todas as civilizações, em todo o tempo a gente canta, a gente pode contar as histórias dos nossos países e a história das nossas vidas a partir das canções que a gente canta, das canções que a gente escuta. Então, apesar de ser uma coisa muito intuitiva também, é interessante que a gente entenda um pouco de onde vêm essas questões, né? Dessa voz como instrumento musical. E aí, para entender um pouco sobre essas questões, eu vou falar sobre a produção desse som da voz humana. Então, o professor Valderi, há um tempo atrás, tinha me pedido para falar um pouco sobre fisiologia da voz. Eu estou dando esse viés, né? Para falar sobre a produção da voz humana, eu escolhi falar um pouco primeiro sobre a produção do som de um instrumento. Faz o Lá 3 aí. E aí o violoncelo tem isso, né? A pessoa não fez nada, a pessoa fez uma nota. E é lindo, né? Fala pra mim. É muito bonito. O som dos outros instrumentos é um pouco diferente. Eu vou falar sobre isso daqui a pouco também. Então, a gente tem essas cordas bem esticadas, desde o estandarte até essas cravelhas. Essas cordas vão vibrar de diversos modos. Essa vibração vai acontecer e ressoar a partir desse espaço. Essa vibração vai se apropriar desse cavalete. Esse cavalete tem uma ligação no fundo, né, na parte posterior do instrumento, que é a alma, né? Tem uma peça que chama a alma, que é justamente isso, que vai expandir, permitir que toda a madeira receba essa vibração. E aí, como é oco, essas ondas sonoras vão ficar reverberando por ali, e aí a gente tem esse espaço, essa abertura em forma de F, uma de cada lado, e é por ali que o som vai se propagar. Então, o comprimento da corda influencia, a espessura da corda influencia. A gente tem vários recursos para fazer esse som acontecer. Então, a gente tem o recurso do arco, né? Então, quando ela toca com o arco, toca aí um pouquinho, tá? Esse arco está pegando aquelas cordas, pega e solta, pega e solta, pega e solta, pega e solta, várias vezes por segundo. E aí essa corda vai vibrando várias vezes por segundo, e todo som que vibra, todo corpo que vibra produz um som. Então a gente vai produzindo um som a partir do arco. Tem outros recursos, outros modos, né? Tem o pizzicato, que é o dedo, né? Que forma sons mais estacatos, né? Vocês veem que o arco faz um som mais um ligadinho no outro. Acho que ele dá para fazer estacado. Manda bala. Então, a gente tem vários modos de produzir o som, né? Toca Dó, Ré, Mi, Fá, Sol aqui, por favor. Estão vendo os dedinhos se moverem, né? Estão vendo o arco, estão vendo tudo, né? Tá bom.
Vou fazer de novo isso, bem suave. Agora ligado. Agora grande ó. Agora grande A. Agora vocês vão fazer esse A, vocês vão fazendo lá, levar a cabeça lá para cima. Percebe a diferença que faz quando a gente faz um som esse planejamento e quando a gente faz um som assim? Na própria fala, né? Eu falo aqui e o som está de um jeito. Se eu simplesmente levantar e levar, o som fica completamente de outro jeito. A gente, vocês são afinadíssimos, eu fiquei todos vocês mesmo. Mas assim, a gente tem alguma coisa que é intuitiva, mesmo que ele nunca estudou tanto, simplesmente tem algo em nós que se coloca. Como que isso aconteceu? Vocês sabem como vocês fizeram isso? Geralmente a gente não sabe. E vou falar que assim, mesmo os alunos de canto também não sabem, viu? É muito raro que os alunos tenham interesse pela fisiologia da voz. Do mesmo modo que às vezes a gente não tem muito interesse pelo instrumento que a gente está tocando, então a gente tem uma estrutura muito delicada, que são as famosas pregas vocais. Antigamente elas eram chamadas de cordas vocais, e elas não devem ser chamadas assim, porque elas não têm absolutamente nada a ver com essas cordas que a gente estava falando. E, na verdade é como se fosse uma boquinha, assim, no sentido dos lábios, né? Um lábio superior, um lábio inferior, que abre e fecha, só que ela está no outro sentido, ela está nesse sentido aqui. Tá? E essas pregas vocais, né, que se abrem e se fecham, elas estão num tubo que chama laringe. É um tubo de cartilagens, cheio de músculos, cheio de mucosa. Ele fica aqui nessa parte anterior do pescoço, né? Ele se abre abaixo, né? Ele tem esse contato com a traqueia. Acima ele tem esse contato com a faringe, que vai dar na boca, que vai dar no nariz. Né? Então essa estruturinha das pregas vocais, né, que fica aqui, é muito pequenininha, muito delicada. Quando o ar que a gente expira passa por essas pregas vocais, ele encontra uma resistência. Elas estão abertas na inspiração, elas se fecham, e quando o ar retorna para encontrar o mundo de volta, ele encontra uma resistência e faz essas pregas vibrarem. E a partir dessa vibração acontece um som pequeníssimo, já muito complexo, que chama de som fundamental. Esse som fundamental, ele vai encontrar um monte de espaços ocos. Os espaços das cavidades da própria laringe, que é um tubo, no final das contas, da própria faringe, que é esse tubo acima, da boca, do nariz, que tem espaço à beça, dos seios nasais, paranasais e supranasais, que são esses buraquinhos que a gente tem, que quando a gente está muito entupido, porque ele pesa pra caramba, quem tem sinusite sabe exatamente onde ficam os seios, dentro da face, porque aquilo dói a beça. Aquilo são as cavidades. Aquelas cavidades são como um instrumento, aquela caixa de madeira absolutamente oca.